Glória a Deus, graça e paz, igreja viva, amém. Dá um abraço no teu irmão aí, em uns 2 ou 3, pelo menos 3. Diga que bom que você veio. Diga hoje vai ser especial na sua vida. Seja um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Dá um abraço apertado. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meu irmão. Aleluia. Alguém com uma grande expectativa de que Deus vai fazer algo lindo aqui? Aleluia, já começou, né? Como é bom adorar. E melhor ainda é adorar junto com você. Nós vamos dar continuidade hoje, irmão, na nossa série Um Mesmo Deus para uma Nova Estação. E hoje eu tenho um tema, Vem e Vê. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, em João, Evangelho de João. Ainda de pé por mais um instante, João capítulo 1, nós vamos ler do 43 em diante. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43, tema Vem e Vê. Aleluia mesmo, glória a Deus. Semana passada nós falamos sobre o tamanho de Deus, amém? Primeiro episódio falamos sobre um Deus que muda a estação. Depois falamos sobre o tamanho de Deus. Deus é grandão. Deus é gigante. Deus é grande, amém? Glória a Deus. João capítulo 1, versículo 43, diz assim: No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia. Quando encontrou a Felipe, disse-lhe: Segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael disse-lhe: Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu-lhe: Vem e vê. Jesus viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: Porque eu disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois tu verás coisas muito maiores do que estas. Quem já viu coisas grandes com Deus? E disse-lhes Jesus: em verdade vos asseguro que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Pai, nós te damos graças, Senhor, mais uma vez nessa noite, meu Deus. Como é bom estar aqui, Senhor, na sua casa. Como é bom ser seu filho, Senhor, obrigado. Nós estamos aqui, Senhor, para te adorar e com grande expectativa, porque sabemos que nesses dias o Senhor tem feito algo lindo, Pai, nas nossas vidas e no meio dessa igreja. Então, por favor, que nessa noite também seja assim, que seja um tempo especial, que marque as nossas vidas, os nossos corações, as nossas famílias, os nossos ministérios e tudo que nós temos e somos, Pai, de alguma maneira seja selado nesse tempo, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, aleluia. Pode se sentar, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, como é bom
a gente vir de uma sequência cheia do Espírito Santo. Sempre é bom vir ao culto, sempre é bom pregar, a Clécio. Eu amo isso que Deus me deu a fazer, pastor Alan. Mas quando nós estamos em um ambiente, como nós cantamos aqui hoje, quando Deus muda um tempo, quando Deus muda uma estação, nós conseguimos ver a manifestação de Deus, digamos assim, de uma maneira mais clara. Porque Deus, Ele é vivo, Deus, Ele é presente, Deus está na nossa vida, Deus é na sua vida, amém? Mas quando nós estamos vendo a manifestação dEle, algo especial acontece dentro de nós, e isso gera uma expectativa. Então eu gostaria que você, que tem expectativa que Deus vai fazer algo grande hoje, alguém? Amém? Glória a Deus. Eu queria que você aumentasse essa expectativa. Porque se dependesse do Júnior ou dos adoradores, talvez isso não pudesse ser feito ou então prometido. Mas eu estou falando que o Deus Espírito Santo está aqui nesse lugar. Ele tem algo, Ele começou algo e Ele vai continuar fazendo algo nas nossas vidas aqui. Aleluia. Diga, é para mim. Diga mais forte que você puder, é para mim. Aleluia. Porque muitas vezes nós pensamos não somos merecedores. Que medo que deu agora, hein? Passar água por aqui, obrigado, Vitão. Muitas vezes nós pensamos não somos dignos, não somos merecedores, ou somos pequenos, não temos capacidade. E muitas vezes, irmão, o que nós vemos, ou pregamos, ou ouvimos, nós falamos sobre Pedro, nós falamos sobre João, nós falamos sobre Paulo, e poucas vezes nós falamos sobre Natanael, sobre Filipe. Poucas vezes nós falamos porque eles são citados em alguns momentos na Bíblia. Mas eu quero chamar a atenção para algo grande que Deus está fazendo aqui, na vida de alguém que é improvável. Talvez você que veio aqui nessa noite, muitas vezes recebeu uma palavra como essa, ou então andou por caminhos que você se tornou improvável. Mas Deus é especialista em pegar o que é improvável e tornar em algo de milagre. Aleluia. Então nós estamos falando de Filipe, um homem que está andando na sua cidade, como se fosse hoje em Praia Grande, amém? Ele está andando e encontra com um homem chamado Jesus. Jesus fala para ele, olha, vem e me segue. E aí o Filipe de alguma maneira sentiu no coração dele de seguir. Jesus ainda não estava fazendo os seus milagres, Jesus ainda não era o Jesus que nós conhecemos. Mas Filipe segue. E uma coisa que é linda que Filipe faz, ele segue, e na sequência ele já começa a chamar, pode vir, vem que eu achei o ouro, vem que eu achei o tesouro, vem que eu achei o Messias. Porque quando nós somos encontrados por Deus, nós temos desejo de espalhar isso para as pessoas que nós amamos também. Então o que o Filipe fala, eu não sei explicar direito, em outras palavras ele está dizendo isso, eu nem tenho todas as informações. O que eu posso dizer para você é vem e vê. Porque eu vi, quantos já viram Jesus aqui? Ele disse, eu vi o Messias. Eu não sei te explicar o tamanho dele, ou como ele faz as coisas, mas eu quero que você venha e veja, porque no momento que você vier e ver, você também vai ser impactado. Então tem algo lindo acontecendo aqui, irmão, nesse texto. São duas pessoas que na Bíblia talvez a gente considere pequenas. São duas pessoas que na Bíblia talvez a gente não veja tanta relevância, mas são duas pessoas que o Senhor Jesus escolheu para andar com Ele e trabalhar na vida deles e fazer algo extraordinário através da vida deles. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, um mesmo Deus, mais uma nova estação, continua escolhendo ainda hoje em 2026, pessoas improváveis para fazer grandes coisas, para criar novas estações e para levar a lugares talvez inimagináveis, talvez um lugar onde você nunca imaginou que estaria ou que você viveria, o Senhor tem preparado para fazer na vida de muitas que estão aqui nessa noite. Então nós precisamos sim gerar expectativa. Nós precisamos sim entender que é o mesmo Deus que trabalhou na vida do Filipe, é o mesmo Deus que trabalhou na vida do Natanael. Esse corte, na minha opinião, corte, Instagram, YouTube, é um dos mais lindos que eu já vi da série The Chosen. Quem já assistiu isso?
porque o Natanael está chorando lá embaixo da árvore, né? O filme dá uma ilustrada maravilhosa. Quem não assistiu, procura ver depois, é muito legal. O Natanael está chorando lá debaixo da árvore, aí ele chega com o Felipe, encontra com Jesus, no filme, né? Na série. E aí o Jesus olha para ele e fala, olha só quem está aí. Aí o Natanael desconfiadão, olha para o Felipe, o que você falou de mim aí? Andou falando de mim quando eu não estava. Aí Jesus olha para o Natanael na série, amém? Um parênteses aqui, aspas. Na série, Jesus olha para o Natanael e diz assim, não olha para o Felipe. O Felipe foi apenas um instrumento para que você pudesse chegar aqui na minha presença. Olha para mim, porque eu quero falar algo da parte de Deus para você. Eu tenho um plano preparado para você. Aqui eu abro outro parênteses. Às vezes nós ficamos olhando para o lado, às vezes nós esperamos respostas de lugares errados, criamos expectativas nas coisas erradas. Nós precisamos aprender a colocar a nossa confiança inteira no Espírito Santo, porque é Ele quem tem a resposta para as nossas vidas. E aí Jesus olha para ele e diz assim, eu vi você estava debaixo da figueira, você estava no seu pior momento, e aí você disse, Senhor, não esconda o seu rosto de mim, e eu não escondi o meu rosto de você. O que a série propõe sobre esse texto é, nos momentos em que nós estamos sozinhos, e muitas vezes nós pensamos que não tem ninguém entendendo o que nós estamos vivendo, e nem mesmo Deus consegue nos enxergar mais. Ele está dizendo, no seu pior momento, você pensou que estava sozinho, mas eu estava lá com você. Eu vim aqui, Igreja Viva, para pregar sobre você hoje, sobre a sua vida hoje aqui nesse lugar. Em qualquer momento, em qualquer estação, em qualquer fase da nossa vida, nunca faltou Deus, Ele sempre esteve lá com você. E aí na hora que o Natanael ouve isso, aí ele fala, mestre? Aí Jesus, na série, olha aí está. Porque às vezes nós duvidamos. Olha só, irmão, eu vim aqui dizer, gera expectativa, porque Deus quer fazer algo grande. Deus é um Deus grande, e Ele quer fazer algo grande. Mas muitas vezes nós duvidamos. Muitas vezes nós esperamos que Deus trabalhe da maneira como a gente quer que Ele trabalhe. E aí nós precisamos aprender a fluir com Deus, em Deus, no tempo de Deus, no caminho de Deus, de acordo com a vontade de Deus, quem entende? Então Felipe olha para o Natanael e fala assim, eu tenho um convite para você. Eu vou falar para você hoje, Igreja Viva, eu tenho um convite para você. Eu tenho um convite da parte de Deus para você. Para que você dê um passo a mais, para que você vá ainda mais profundo na presença de Deus, porque Ele tem algo preparado que pode surpreender você. Mas nós precisamos desejar isso. Nós precisamos querer isso. Eu separei isso em 3 tópicos hoje. O primeiro, quando Deus age fora do esperado. Diga isso, quando Deus age fora do esperado. Olha o versículo 46, o que diz. E Natanael disse-lhe, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu-lhe, vem e vê. Em algumas traduções, venham e veja. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Sabe o que o Natanael está falando? O Antigo Testamento não fala de Nazaré. A história não fala nada de Nazaré. Nazaré não é famosa. Imagina você em uma estrada. Amém? Hoje é mais fácil, a gente vai pelo Waze, né? Vai pelo Maps, é mais fácil. Mas imagina você estar indo na estrada e você vê as placas. Está escrito ali Curitiba, está escrito ali Rio de Janeiro, cidades grandes. Aí de repente alguém escreve ali Praia Grande. Hoje a Praia Grande está no radar do mundo, né? Glória a Deus, aí tem coisa acontecendo maravilhosa. Mas eu estou falando de capitais, eu estou falando de metrópoles, eu estou falando de cidades gigantes. São Paulo, nas placas, de repente uma cidadezinha. É isso que está acontecendo aqui. Ele podia estar falando de Jerusalém, que era a capital espiritual. Ele podia estar falando de Cafarnaum, que era uma capital econômica. Ele podia falar de Belém, que era uma capital histórica. Mas de repente ele começa a fazer um grande agir a partir de Nazaré, que não é nada. Alguém cheio do Espírito Santo está entendendo aqui.
Deus é capaz de fazer grandes coisas, de mover grandes coisas, de mudar a história do planeta a partir de um lugar que ninguém conhece, de um outro mapa, de um mapa que foge à perspectiva humana. Então o primeiro tópico, quando Deus age fora do esperado. Talvez o esperado fosse que surgisse uma grande liderança política em Jerusalém. É de Jerusalém que vai vir a resposta, é de Jerusalém que vai vir a salvação. E muitas vezes nós geramos expectativas em coisas erradas, nos lugares errados. Só existe um lugar onde vamos encontrar o que nós necessitamos. A Jéssica disse aqui no louvor, é só em Jesus que nós encontramos as nossas respostas. E Jesus veio de Nazaré. Por que eu estou dizendo isso? Não existe ninguém pequeno, não existe ninguém que não tenha valor. Talvez alguém ainda não tenha dito o teu nome, mas Deus te conhece muito bem, e Deus é capaz de fazer coisas maravilhosas, milagrosas, especiais, grandiosas na sua vida, a partir do nada. Alguém se alegra com isso? Então deixe de olhar para Nazaré e comece a olhar para Jesus, o Jesus de Nazaré. Talvez você olhe e diga, mas a minha família, mas a minha história, mas os meus medos, mas os meus traumas. Comece a dizer, o meu Jesus que nasceu no meio do meu medo, o meu Jesus que nasceu no meio dos meus traumas. No meu pior momento eu tive um encontro com Jesus e Ele mudou a minha vida. Aleluia. Eu lembro bem, irmão, que eu me converti em um encontro, literalmente, em um retiro, em um encontro. E Deus mudou a minha vida naquele lugar, porque eu encontrei Jesus, assim como o Natanael está encontrando aqui. Um jovem ainda, não que eu não seja jovem mais, amém? Glória a Deus. Eu me sinto muito jovem com 40 anos, amém? Tudo bem que eu já estou no Zenta, tá tudo bem. Quem é da turma do Enta aí? Aí você me entende muito bem aí, nossa, a gente está bombando, amém? Os Zenta vão dominar essa geração, é brincadeira. Mas olha só, mesmo já sendo 40, é 40 mesmo, 40, tá? Tem uns aí que já estão mais avançados no Zenta. Mesmo já sendo 40, me sinto um jovem ainda. Mas quando eu era mais jovem, quando me converti, eu tinha 23 anos de idade quando me converti. E aí eu me converti em um encontro, que alguém me convidou, me fez o convite e diz, vem e vê. Mas o que tem nesse encontro? Não posso te falar, é tremendo, mas na hora que você vê, a sua vida vai ser transformada. Irmão, na minha vida aconteceu exatamente dessa maneira. Alguém me fez um convite, eu aceitei o convite, cheio de resistências, com muitos medos, muitos traumas, mas de coração aberto, diante de Jesus, minha vida foi transformada. É isso que está acontecendo aqui. Jesus vem de Nazaré. Jesus vem de um lugar improvável, mas quando Ele encontra alguém, Ele transforma a vida dessa pessoa. Então não existe o lugar certo, existe a pessoa certa, é o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. O que eu estou dizendo para você, irmão, se alegra com isso. Não importa onde você esteja hoje, se o Senhor Jesus estiver com você, tudo pode ser transformado. Aleluia. Eu creio muito nisso. Mas aí o que nós precisamos fazer? Alinhar as nossas expectativas. Talvez Natanael está pensando, vai vir de Jerusalém. Talvez alguém está dizendo assim, eu preciso de um emprego novo. Talvez alguém está dizendo assim, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Talvez alguém pense, quando alguém vai fazer alguma coisa para a minha situação ser transformada. Porque às vezes nós criamos a expectativa errada. Talvez Deus já esteja agindo e você não esteja enxergando. Então vem e vê, porque Deus quer fazer algo maravilhoso em você. Mas nós precisamos abrir os nossos corações para isso. Não importa se é de Jerusalém ou de Nazaré. Não importa se é o Pedro ou o Natanael. Importa que Jesus esteja presente, a vontade dele vai ser estabelecida. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Segundo tópico, não é como eu esperava, mas é de Deus. Irmão, isso me ministrou muito. Não é como eu esperava, mas é de Deus. Quando eu me converti, o Vitor também está lá comigo desde a antiguidade, né? Quanto tempo a gente anda junto, né, irmão?
Você tem 40 a mais, não tem? Não, 44 anos, é. Alguém pode dar um glória a Deus pelo Vitor? Por ele ser mais velho que eu? Eu gosto de me relacionar com pessoas mais velhas. E o Vitor já está comigo já há bastante tempo com a gente, andando junto, né? E a gente veio de uma outra igreja, irmão. E diante de Deus, eu nunca pensei em ser pastor de uma igreja. Eu estava muito feliz onde eu estava. Eu queria que aquela igreja crescesse muito e a gente fosse fazendo grandes coisas. Eu não tinha o plano de sair de lá. Eu não tinha o plano de viver algo diferente. Me converti naquele lugar, andei por anos e anos lá. Muita coisa boa aconteceu na minha vida. Então, quando tudo parecia ter acabado, eu estou dando esse breve testemunho para você entender. Quando tudo parecia ter acabado, nasceu a Viva. Alguém dá um glória a Deus por essa igreja? Não era como eu esperava, mas era de Deus. Essa igreja é de Deus, você é de Deus. Você entende? Faz parte do plano de Deus. E tem vezes na nossa vida que as coisas não vão acontecer como a gente espera. Não vai ser de acordo com o nosso plano. Mas muitas vezes não é o que a gente espera, mas é de Deus. E se é de Deus, então mergulha o mais profundo que você puder. Está na hora de você entregar o seu coração totalmente para Deus fazer o que Ele quiser na sua vida. Quem sabe alguém precisa entregar, quem sabe alguém precisa devolver, amém? Por quê? Porque já confiou muito e hoje está desconfiado de novo. Porque as coisas na nossa vida, às vezes nos assustam. O mundo nos assusta, ocorridos nos assustam, pessoas às vezes nos assustam, sim ou não? Meu despertador, 19:03. Eu não coloquei, é de outro dia, amém? Eu quero ler o 43 e 45 com vocês. João capítulo 1, versículo 43, assim: No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia. Quando encontrou a Felipe, disse-lhe: segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Felipe encontrou Natanael e disse-lhe: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Olha o que o Felipe fala para o Natanael. A gente encontrou o Messias. O Messias era muito esperado. Eu quero dar um contexto aqui para você, irmão, que tudo indica. Nós estamos falando da conversa de dois crentes, você entende isso? Dois crentes que só tinham o Velho Testamento, mas que eram crentes, que acreditavam em Deus, que acreditavam em Moisés, que acreditavam nos profetas, no que estava escrito. E aí eles estão falando, sabe o que o Moisés escreveu? Sabe o que os profetas disseram que ia acontecer? Sabe o que Isaías falou? Então nós encontramos o Messias. Era o maior acontecimento de todos os tempos depois da criação. Aí ele continua essa frase: nós encontramos a maior pessoa da história. É mesmo? Quem ele é? O filho do Zé. Filho do Zé lá do Nazaré. Aí o Natanael também, né? Vamos entender o contexto aqui. Ele olha e fala: o filho do Zé? Vindo de Nazaré? É o Messias? Como Deus faz as coisas, irmão? Muitas vezes não é como a gente espera. Quem sabe ele esperava um filho de um doutor, ou um profeta, ou alguém de alta importância em Jerusalém, ou que seja um judeu muito conhecido. Muitas vezes tem algo grande de Deus acontecendo na nossa vida, mas porque é de um jeito diferente, a gente rejeita. A gente não entende, então a gente desperdiça. Você consegue entender que por vezes a gente corre o risco de jogar algo tão precioso fora? Algo maravilhoso que Deus está fazendo, algo do céu sobre a nossa vida, mas porque a gente está imaginando que vai ser de outra maneira, a gente simplesmente descarta. Então como eu vou entender o que é de Deus ou não? Eu preciso estar sensível à voz do Espírito Santo. É só assim que nós teremos o discernimento. Para não andar emocionado também, iludido, de ouvir um videozinho na internet e já achar, agora eu encontrei o caminho, agora eu descobri.
Ninguém descobre nada, irmão, já está tudo escrito. O que acontece é que às vezes a gente se aproxima mais, a gente ouve mais. Quando a gente está mais perto de Deus, a gente enxerga mais, a gente entende mais. Vem sabedoria do alto sobre as nossas vidas. E Deus não vai se limitar ao nosso entendimento. Deus não vai se limitar a como a gente crer nas coisas. Você imagina só, irmão, um dia a gente quer uma coisa quente, no outro dia a gente fala, eu não quero mais tão quente assim. A gente é inconstante. Se dependesse de nós, o que seria? Então não vai ser do jeito que a gente espera, não tudo pelo menos. Mas se for de Deus, vai com toda a força, vai de todo o coração, porque o que você vai encontrar lá na frente vai fazer total sentido. Então às vezes não é como a gente espera. Às vezes é o filho do Zé. Às vezes é alguém de Nazaré. Às vezes parece uma coisa pequena. Às vezes parece só 5 pães e 2 peixinhos. Talvez você chegou aqui hoje e diga, eu não tenho quase nada. Eu tenho só um pouquinho de azeite, eu tenho só um punhado de farinha, eu tenho só 5 pães e 2 peixinhos. Que bom que você tem na presença de Deus, pode se multiplicar e pode fazer com que a sua vida seja completamente transformada. A mulher, a viúva, talvez esperasse que o marido deixasse uma herança, não deixou. Só tinha um azeite, ela foi lá no profeta, cutucou e falou, olha, meu marido serviu. Ah é? Então vai lá, pega as tigelas, pega os potes, chama os vizinhos, entra para tua casa e começa a multiplicar. Um menino apareceu e falou assim, olha só, o que eu tenho aqui é 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para uma multidão de mais ou menos 5.000 homens? Fisicamente, humanamente, não é absolutamente nada. Quem sabe hoje, humanamente, o que você tem também não signifique muita coisa, mas o que você tem, com um coração quebrantado na presença de Deus, Ele pode trazer resposta para todas as áreas da sua vida. Por favor, Igreja Viva, você está entendendo isso? É um novo Deus para uma nova estação. Para a gente viver uma nova estação, nós precisamos entender o que Deus está falando. Não importa de onde vem, não importa como aconteceu, importa é que Deus esteja presente. Se for de Deus, vai dar tudo certo. Se for de Deus, já está garantido. Se for de Deus, qualquer gigante que se levanta, ele cai e é destruído para a glória do próprio Deus. Amém? Então o que nos separa do amor de Deus? O que pode afastar o que Deus tem preparado para essa nova estação? É só a nossa incredulidade. O que às vezes, irmão, atrapalha é a nossa religiosidade vestida de espiritualidade. Nós nos sentimos tão espirituais às vezes. Na verdade não é espiritualidade, é religião. Então nós precisamos aprender a ser espirituais, mais espirituais, menos religioso. Quem entende? Então o que eu dou de conselho, irmão? De direção. E eu creio que é o que Deus quer nos ministrar aqui hoje. Se Ele está te dando uma direção, se Ele está te dando uma palavra, se Ele está falando pode ir, se Ele está falando eu sou com você, eu sou na sua vida, eu sou com a sua família, só vai, nem pensa no que aconteceu, não pensa no que ficou para trás, larga essas cargas, acelera na direção daquilo que Ele está falando, porque algo lindo vai acontecer na sua vida. Aleluia. Terceiro e último. O mesmo Deus, um novo encontro. Eu quero ler aqui o 49. Natanael exclamou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: Por que eu disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois tu verás coisas muito maiores do que estas.
E disse-lhe Jesus: em verdade vos asseguro que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu disse, irmão, que eu me converti em um encontro, amém? Você se lembra bem como você se converteu? A maioria dos que estão aqui são parecidos comigo nisso. Não se converteram no melhor momento da sua vida. Isso é verdade ou não? Algum drogado que é liberto do vício entrega a vida para Jesus. Um prostituto que resolve mudar de vida entrega a vida para Jesus. Um ladrão que se arrepende, um mentiroso que se arrepende, encontra com Jesus, decide entregar a sua vida e Jesus muda a história dele. Então a maioria de nós já teve um encontro, sim ou não? Irmãos, eu quero dizer algo para você aqui. É um mesmo Deus, amém? É o único, mas uma nova estação. Um mesmo Deus é capaz de promover um novo encontro, quem entende? Quando Natanael chega diante de Jesus, ele fala desconfiado. O que você andou falando para ele aí, falando da minha vida? E aí agora aqui, o Natanael está desarmado. O Natanael já entendeu quem é Jesus. E aí ele simplesmente tira as armas, tira as proteções. Ele diz, para Jesus eu posso ir com o meu coração inteiro. O que eu estou querendo dizer para você é que um mesmo Deus que te salvou, um mesmo Deus que te encontrou, um mesmo Deus que já fez grandes coisas na sua vida, é o mesmo Deus que pode fazer em um encontro novo, uma coisa nova. Agora Natanael está olhando para ele e está falando, mestre, eu já entendi que no meu pior momento o Senhor estava comigo. Eu já entendi que o Senhor é o Salvador, mesmo vindo de Nazaré. Eu abro mão de todos os meus conceitos, eu abro mão da religiosidade e eu entrego o meu coração. Mestre, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Salvador, Tu és o dono de tudo, Tu és o dono do tempo, do caminho. O Senhor tem todas as respostas. Mestre, o Senhor pode mudar a minha vida, o Senhor pode me tirar de onde eu estou, o Senhor pode curar minha enfermidade. Mestre, o Senhor pode fazer um dia novo amanhã na minha vida e mudar a história da minha família. Mestre, todo o poder está em suas mãos. O Natanael se rende para um novo encontro. O que acontece é que muitas vezes nós esquecemos que a nossa vida é feita de rendição, de entrega. Então, porque nós já encontramos o Senhor, quantos de nós, quem sabe você já falou isso? Não, mas eu já passei dessa fase. Não, mas eu já conheço Jesus. Não, mas eu já fiz tal coisa, eu já tenho até currículo. Aqui a gente não está falando do que você fez, do que você viu, do que você viveu. Nós estamos falando que esse Deus que já fez, que é um Deus criador, amém? Que encontra com Natanael, é um Deus salvador, amém? O que eu quero dizer para você é o seguinte, que hoje nós temos um Deus, Espírito Santo, que está presente aqui nesse lugar, que está presente na sua vida, que está presente no seu coração, que habita em você. E esse Deus Espírito Santo pode promover na sua vida uma estação nova, um tempo novo, independente se você está em Nazaré ou em Jerusalém, independente se é o Zé ou se é alguém importante, para Deus não importa, o que importa é um coração quebrantado, para que Ele possa, diante de um arrependimento, gerar uma estação nova. Nós precisamos entender isso. João capítulo 14, eu quero ler um texto com você. João 14, o 16 e o 17 diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê,
nem o conhece, vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Ah, irmão, eu não sei se você entende a dimensão disso, mas o Deus que criou o céu e a terra, o Deus de Cafarnaum, de Belém, de Jerusalém, e o Deus também de Nazaré, o Deus de Praia Grande, esse Deus que gerou todas as coisas, o Deus que já encontrou você em um outro momento, esse Deus na pessoa do Espírito Santo está aqui neste lugar, e Ele pode promover um novo encontro com um novo capítulo preparado para você. Depende do que nós pensamos. Se eu me arrependo, se eu quero retorno, por favor, entenda isso, irmão. Às vezes o diabo trava as nossas vidas com coisas tão pequenas. Você conhece bem a história do elefante. O elefante é preso desde pequenininho com uma corda no pescoço. Quem conhece essa história? Faz assim, ó. Desde pequenininho ele é preso com uma corda no pescoço. A corda está no pescoço do elefante, presa num tronco, um exemplo. E ele cresce a vida inteira com isso. Eu estou preso porque eu estou preso no tronco ali. Um dia alguém desamarra do elefante adulto a corda do tronco, mas não tira do pescoço. Isso quer dizer o quê? Ele não sai do lugar. Um elefante com toda a força do mundo continua no mesmo lugar com uma corda solta. Por quê? Porque ele formou na mente dele que porque aquela corda está no pescoço dele, ele não consegue se mover. Mas agora a corda está solta. E ainda que tivesse presa num tronco, precisava ser um tronco muito forte para segurar um elefante, quem entende? Às vezes o diabo faz isso com a gente. A corda já foi quebrada, a corrente já foi destruída. Jesus já pagou a nossa dívida. Não tem mais nada que nos prenda, mas às vezes o diabo põe alguma coisa no nosso pescoço e impede que a gente avance, e impede que a gente viva tudo o que Deus tem preparado para nós. Mas hoje é um dia de alegria aqui nesse lugar, porque o Deus Espírito Santo quer tirar qualquer corda, qualquer sentimento, qualquer pensamento de nós. Você é livre, você está na presença de Deus, e com Ele você pode avançar e viver coisas maravilhosas. Eu quero que você fique de pé, irmão. Nós vamos orar. Há um convite aqui nesse lugar. Quem entende que existe um convite aqui nesse lugar? Existe um convite aqui. Eu quero fazer 2 apelos aqui. Entenda isso. O primeiro é: eu acredito em Deus, mas não entendo direito. Eu estou pensando que vai ser de outro jeito. Irmão do céu, olha só isso. Quando eu vim para a igreja, poucos dias antes, a minha fala era: pequenas igrejas, grandes negócios. Sabe o que eu achava de crente? Pessoas com a mente desse tamanho que era enganada, que alguém manipulava. Aqueles caras só enganam, faz tudo para dominar a vida dessas pessoas. Era isso que o Júnior achava de igreja. Por quê? Porque alguém colocou uma corda no meu pescoço e me ensinou que igreja era isso. Mas aí alguém foi levantado por Deus e diz: vem e vê. E aí o Espírito Santo tirou essa corda do meu pescoço. E eu queria orar com você, que entende quem é Deus, que acha que precisa viver perto de Deus, mas que não entende muito bem como agir. Você que talvez nunca tenha entregado a sua vida, hoje é dia, há um convite aqui nesse lugar. Você precisa sair do seu lugar e vir aqui e dizer: eu não quero mais viver da maneira como eu vivi até hoje, eu quero viver tudo que Deus tem preparado para mim. E um segundo apelo, irmão, eu quero orar com você e encorajar você a vencer o obstáculo, vencer. Você é livre. Vencer, talvez a voz que diga assim: isso não é para você não é para você, você já passou por isso. Deus tem um novo encontro preparado para algumas pessoas aqui hoje, uma nova estação preparada. E para viver essa nova estação,
você precisa tomar um passo, uma decisão. E nós vamos orar por você. Você vai vir aqui na frente e nós vamos orar por você, para que, independente de Nazaré ou Jerusalém, independente do Zé, ou da onde você veio, ou quem são os seus pais, ou a história, os traumas que você já viveu, Deus tem um capítulo novo preparado para a sua vida, uma nova estação. Você não pode mais ficar preso. Você não merece ficar preso, porque Deus entregou a vida do seu filho para morrer por você, para que você seja livre, para que você viva na presença dele, para que você experimente as coisas grandes que ele tem preparado para a sua vida. Eu quero que você venha aqui na frente. Agora nós vamos orar. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Deus tem um tempo novo, uma estação nova. Enquanto os irmãos vão ministrar no louvor aqui, nós vamos orar. Tenha coragem, tem muita gente que precisa romper hoje aqui. Tem muita gente que precisa entrar nessa nova estação, de todo o seu coração. Deixe de lado todo conceito ou religiosidade e entregue seu coração inteiro e verdadeiramente para o Senhor. O Mestre está aqui hoje e tem um encontro preparado para você aqui nesse lugar. Os